A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Versão brasileira especial Marco Ribeiro. Bom dia, ouvintes! Eu sou Osmar Neto. Bom dia, eu sou Nathalie Rodrigues e está começando agora o programa Universidade 93,7. Eu sou o Homem de Ferro. Esse é um personagem inesquecível, trazido à vida por um dublador que deu voz a muitos outros personagens que marcaram o imaginário de várias gerações. Hoje você vai conhecer mais da história de Marco Ribeiro, um talento notável como dublador e diretor de dublagem. O tema do especial de hoje é a trajetória não de um homem, mas de vários personagens. Estamos falando de Marco Ribeiro, conhecido por ser a voz brasileira de personagens como o Homem de Ferro, Gênio bilionário, playboy, filantropo. Woody de Toy Story, Buzz, onde é que você está? Michael Caine de Eu, a Patroa e as Crianças, É mesmo? e muitos outros. Hoje você vai acompanhar entrevistas e reportagens que mergulham no universo da dublagem nacional e destacam como o estilo brasileiro se tornou um dos melhores do mundo. Durante esse programa, você ouve trechos de uma entrevista exclusiva para a Universidade 93,7 com Marco Ribeiro. Também conversamos com o seu amigo Manolo Rey, fãs de Marco, e Luciano Luiz, jornalista, dublador e diretor de um estúdio de áudio em São Paulo. Segundo uma matéria da Super Interessante, a dublagem no Brasil surgiu nos anos 30. Os cantores Carlos Galhardo e Dalva de Oliveira foram convidados para dar voz ao que seria a primeira dublagem brasileira, o filme Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimbum, eu vou. Desde então, a dublagem brasileira só cresce e até se tornou uma referência mundial. Hoje, o movimento ganhou tanta força que já faz parte das nossas vidas e memórias. Quem nunca passou um bom tempo tentando adivinhar de onde já ouviu aquela voz de um personagem da TV? O cenário da dublagem no Brasil é composto de muitos altos e baixos, mas existem vozes que são referência no assunto, como a de Guilherme Briggs, Ao infinito e além! Úrsula Bezerra, Isso foi um bônus, tô certo! Wendel Bezerra, Oi, Patrick, pronto pra caçar água-viva hoje? Manolo Rey E quem disse que isso é problema meu? e muitos outros. Uma dessas vozes inesquecíveis é a de Marco Ribeiro. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. O dublador foi a voz do Homem de Ferro a partir de 2008, mas já dublava o ator Robert Downey Jr. desde 1990. Marco é atualmente a voz do ator no Brasil e fez parte do renascimento de Downey Jr., já que o ator estava afastado das telas. Ao mesmo tempo que Robert voltava como ator, Marco deu um grande salto em sua carreira, com um dos personagens mais amados pelos fãs de heróis. Mas, para conhecer a fundo quem é Marco Ribeiro, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Marco Antônio Ribeiro da Silva nasceu no dia 22 de agosto de 1970, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. Desde criança, o carioca se interessava por atuação e dublagem e era levado por seu tio para visitas em estúdios quando tinha 12 anos. Em 1985, Marco iniciou sua carreira profissional no estúdio Herbert Richards, onde seu tio era mixador. Versão brasileira Herbert Richards. Nessa época, Marco já fazia peças e aulas de teatro, além de aulas de cinema na escola em que estudava. Quando recebeu a oportunidade, o jovem carioca fez algumas dublagens amadoras no estúdio, como a voz de bonecos dos Muppets em filmes religiosos voltados ao circuito interno da Herbert Richards. Foi nesse momento que Marco se apaixonou pela dublagem. A trajetória do dublador começou em um momento delicado no mundo artístico. Quando Marco encarava seu primeiro desafio na Herbert Richards, o Brasil passava pela greve dos dubladores, uma longa reivindicação por melhores salários no setor. Esse era o momento da primeira grande renovação da dublagem brasileira.
Era um momento muito difícil de entrar na dublagem. Foi uma das primeiras turmas depois de 78, que foi a greve dos dubladores, né? Então, de 78 até 85 não tinha entrado praticamente ninguém na dublagem. Então era vamos dizer assim, uma panela muito fechada. Depois desse processo, a greve levou o mercado para a segunda grande renovação da dublagem. Quando o setor voltou a funcionar, mais profissionais conseguiram acessar esse mundo e novas vozes chegaram às telas. 2 anos depois, Marco conheceu um dos amigos que levaria para toda a vida. O Marco, eu conheço ele há 37 anos, é pouco tempo, né? Para você conhecer uma pessoa, acho que é pouco tempo. A gente se conheceu da pior maneira possível. Como foi essa pior maneira? Tartaruga Ninja. Me colocaram para fazer Tartaruga Ninja com ele, quer dizer, era eu, ele, Márcio Simões e Marcelo Meirelles. Ficamos 4 loucos lá juntos, fazendo besteira, era o estúdio mais bagunçado, por eu ser um novato, isso é até estranho, né? Na época eu era um novato. A gente se conheceu de contato visual, mas foi estreitando a amizade a partir daí. Eu acho que Tartaruga a gente ficou muito irmão, muito amigo. Você ouviu a voz de Manolo Rey, também dublador e um grande amigo de Marco. Ao mesmo tempo que ele fazia dublagens para filmes e animações, ele também trabalhava na TV e no rádio. Aos 18 anos, ele foi narrador de radionovela no programa Nas Ondas do Rádio. Eu daria minha vida para... No primeiro capítulo da nossa radionovela Eu Daria Minha Vida para Não Te Perder, Martinha, a jovem esposa do dinâmico Eusébio, depois de um feliz casamento de 5 anos, sente-se arrasada com a indiferença do seu marido. Sempre ocupado, sem nunca ter tempo para a pobre Martinha, que depois de uma pequena discussão no café da manhã, o acusa de ter uma amante. Nas Ondas do Rádio foi um programa da TV Rede Manchete, em homenagem à Rádio Nacional. A intenção do programa era mostrar como funcionava o dia a dia em uma emissora de rádio, e para isso eles transmitiram na televisão o processo de gravação da radionovela. Hoje, os estúdios de rádio e dublagem funcionam de uma forma um pouco diferente, e para mostrar esse processo, nossa repórter Thaís Morimoto foi até o estúdio de áudio e vídeo BKS, em São Paulo. Vamos ouvir a reportagem. Estamos aqui em um estúdio com mais de 60 anos de história, a BKS. O espaço foi responsável por realizar a sonorização do filme Caiçara e dos filmes de Mazzaropi. Também fez a dublagem do filme De Volta para o Futuro e dos desenhos animados Pica-Pau e Pokémon. Localizado na Água Branca, em São Paulo, o estúdio faz produção de áudio e vídeo. Quem vai nos acompanhar nessa visita é o jornalista Luciano Luiz. Mas antes mesmo de encontrar o jornalista, falamos com o dublador César Vidia, conhecido por ser a voz de Deus nas novelas bíblicas da Record. O dublador nos contou sobre a importância do trabalho do tradutor. A alma da dublagem, creio eu, começa inclusive com o tradutor. Porque a pessoa que vai fazer a tradução, né, a versão, ela tem que pensar nisso, nessa preocupação, o número de palavras que tem numa língua para outra língua. Vai dar certo? Essa tradução tem que respeitar o sentimento do autor original. O que ele quis dizer com isso? Depois dessa etapa vem a marcação. Em seguida, o diretor começa a agir. Luciano explica mais como funciona. Aí a marcação vai lá pegar o timecode, vai marcar todos os nomes, já é um segundo profissional, o marcador. Aí, depois que marcou, esse mesmo marcador faz um mapa, quanto cada um vai dublar. Aí passa para o diretor, quem vai efetivamente produzir ali o filme específico. O diretor assiste esse filme. E aí ele vai começar a escalar os atores. Entre em contato, vem gravar. Aí você tem o operador de áudio, que vai gravar isso no estúdio, o diretor e o dublador também. Com reformas ao longo do tempo e mudanças do VHS e rolos de filme para computadores e monitores, a BKS hoje conta com inúmeros estúdios. Luciano também conta sobre outra mudança na dublagem. Antigamente era maluco, porque dublava 4, 5 pessoas dentro do estúdio e pior era aquela coisa assim, quando um errava, tinha que fazer todo mundo de novo, era difícil. Um olhava pra cara velha do outro, assim, tem que fazer de novo, entendeu? Agora não, é tudo individual. Depois da gravação com os dubladores, temos a etapa de combinação das vozes e sons, o que acontece nos estúdios de mixagem.
Dublou, beleza, vai para uma mixagem. O mixador pega todas as vozes, tal, junta tudo, coloca tudo lá certinho, tal, não sei o quê, desce para pós-produção. Pós-produção pega esse material, assiste, avalia, tá tudo certinho, encaminha. E quando se trata de um longa-metragem, todas essas etapas acontecem em aproximadamente 12 dias, mas pode variar de acordo com a obra. E acabamos nossa visita por aqui. Thaís Morimoto para o especial Marco Ribeiro. Versão brasileira, especial Marco Ribeiro. Estamos de volta com Universidade 93,7. Você está ouvindo um especial sobre a dublagem brasileira. No programa de hoje, nós ouvimos sobre o início da carreira do dublador Marco Ribeiro, conhecido pelas vozes dos personagens Homem de Ferro, Woody de Toy Story e Michael Kyle de Eu, a Patroa e as Crianças. Ainda muito novo, durante o início dos anos 90, Marco iniciava como diretor de dublagem. Esse papel exige que, além da experiência com a dublagem, o profissional seja convidado por um estúdio. Um diretor de dublagem é responsável por organizar todo o processo das gravações, desde o roteiro, seleção de vozes até o trabalho final. Nesse processo, Marco conta que seus maiores professores foram outros diretores. Diretor de dublagem eu comecei em 90, mais ou menos 89, 90, né? E foi bem interessante, porque vozes que eu admirava na infância, depois de um tempo, vozes consagradas, eu estava dirigindo essas vozes. Então, foi algo bem marcante e com uma bagagem já de dublagem que eu tinha, convivi com muitos diretores bons e aprendi muito com diretores bons, trocar texto, marcar filme, escalar adequadamente. Então, eu aprendi muita coisa com muitos diretores bons. Essa foi a minha formação. Ainda nos anos 90, Marco assumiu junto ao seu tio, Ricardo Ribeiro, o estúdio de dublagem Audio News. A empresa, que está ativa até os dias de hoje, é responsável pela dublagem de programas como Peppa Pig, American Horror Story, iCarly e Os Simpsons. Foi durante essa fase que Marco também trouxe seus amigos para dirigir as dublagens. Eu comecei dublando, depois traduzindo, depois dirigindo. Foram as etapas importantíssimas. Quando eu fui dirigir, que aliás foi o Marco que me botou para dirigir primeiro, foi o filme O Cavaleiro do Telhado e a Dama das Sombras. Dirigi em 95. Eu tinha traduzido o filme também junto com a Adriana Torres, e isso era importante porque quando eu vou dirigir, aí eu já tenho essa rapidez de, no estúdio, já que a tradução não é minha, ir adaptando alguma coisa de emergência. Não, bota isso aqui. Tá passando, fala isso, é a música, tal, pá, é isso. Então, essas 3 etapas se encaixaram perfeitamente e me deram o know-how que eu tenho para adaptar. Adaptar é difícil, nem todos conseguem adaptar. Adaptar piadas, adaptar textos. A adaptação a que Manolo se refere é uma característica da dublagem brasileira. O processo de adaptar é quando a equipe de dublagem considera o contexto do país em que está inserida, adicionando referências às falas, expressões e até mesmo colocando questões geográficas do país que vai receber o conteúdo. E esse processo de adaptação trouxe personagens marcantes para o carioca. Em 1996, o dublador dirigiu a animação Yu Yu Hakusho junto ao seu tio. A gente estava começando ali a Audio News por volta de 96, 97 mais ou menos, e nós estávamos com alguns projetos, né, em andamento. Então nesses anos estavam estourando aí na manchete esses animes, né, Sailor Moon, Shurato, Cavaleiros do Zodíaco, e nessa linha chegou o Yu Yu Hakusho. E aí olhando aquilo tudo, a Audio News começando ali, eu falei, por que não trazer alguma dublagem dessa para o Rio de Janeiro? Os desenhos não eram dublados no Rio de Janeiro, os animes não eram dublados. Peguei o ônibus e fui a São Paulo, atrás da distribuidora. Descobri que era a Ticara Filmes. Me lembro do nome da dona, era Patrícia. Não me lembro o sobrenome, mas era Patrícia e o seu esposo, que eram donos da Ticara Filmes, que estava trazendo o Yu Yu Hakusho na época.
E aí eu me ofereci para dublar, falei da minha empresa, que a gente estava ali começando com 1 ano e pouco, 2 anos já de Audio News, da nossa experiência, da minha experiência como dublador, como diretor de dublagem já há mais de 10 anos na ocasião, na época, né? Então, ofereci o serviço a ela. Ela ficou um pouco assim desconfiada, uma empresa nova e tal, mas fizemos um teste primeiro de dublagem. Mandei para ela algumas coisas que a gente tinha feito e ela disse, ok, eu vou mandar o filme para vocês. Marco dirigiu a maior parte da dublagem e ainda foi um dos dubladores, fazendo a voz do personagem Yusuke. Um dos maiores desafios do dublador foi encontrar palavras que sincronizassem perfeitamente na boca dos personagens, já que a animação era originalmente feita em japonês, mas o script para a dublagem estava em inglês. O Yusuke era meio debochado, né? Era um personagem meio debochado, morreu, né? Foi para o mundo espiritual e tinha aquela missão toda que é o que o desenho conta, que é o que o anime conta. E aí eu comecei a pegar ali a estrutura do Yusuke e falei, cara, esse cara é meio debochado, né? Ele é meio fanfarrão. E como faltavam algumas falas, né? Faltavam algumas falas para preencher aquela boca toda, aí eu comecei a improvisar algumas coisas. É verdade, meu filho. Pode ser que sim. E aí a gente tinha na época umas brincadeiras que a gente fazia desde o tempo da Herbert, e uma delas era, para o bonde que Isabel caiu. Não, meu filho, o que é isso aí? O que tá acontecendo? Para o bonde que Isabel caiu. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Tô na área, derrubou é pênalti. Eu sou mais eu, né? A partir daí, Marco teve sua carreira movimentada por diversos personagens de sucesso. Em 1999, o dublador recebeu outra proposta, fazer a voz do personagem Woody, de Toy Story. O cowboy foi originalmente dublado por Alexandre Lipiani, que faleceu em um acidente de carro no ano de 1997. Você é um brinquedo! Dar voz a Woody foi um momento marcante, não só para o dublador, como também para os fãs da animação. Tá no capricho, olha só isso! E vocês estavam preocupados? Eu não disse que ia ficar excelente? Alguns personagens da trajetória de Marco Ribeiro também são parte de sua personalidade. O dublador é destacado pelo seu humor, como no personagem Michael Kyle, de Eu, a Patroa e as Crianças, no início dos anos 2000. Não, na verdade eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, escafedas. E saia logo daqui. Você esqueceu escafedas, isso é muito importante. Manolo Rey relata que essa característica do Marco vai além da dublagem. Eu tive uma choperia junto com outros 4 sócios. E o Marco, na época que nem existia stand-up, em 93, ninguém falava de stand-up, que eles faziam uma apresentação lá que basicamente era stand-up. Ele se apresentava cantando, contando piada e tal, e ele fazia Maria Bethânia, Gal Costa e tal. Então, quando eu ouço Maria Bethânia, eu lembro do Marco. E quando toca, tem várias músicas que me lembram dele, mas Maria Bethânia, Gal Costa, eu só lembro assim, a única pessoa que eu lembro é Marco, porque me lembra esse momento, que foi um momento maravilhoso dele, que é o astral dele, que é um cara que tenta fazer rir, tá rindo e tenta fazer todo mundo rir, contagiar, nada derruba ele se derruba, ele busca se reerguer, não contagia ninguém com um sentimento ruim. Então, assim, eu dedico umas músicas da Maria Bethânia e da Gal Costa. Desses personagens, a história do Carioca é marcada por representar vozes de atores no Brasil. Não apenas Robert Downey Jr., Marco também a voz brasileira dos atores Jim Carrey Alguém me segure! E Tom Hanks. Wilson! Wilson, espera! Mas uma característica que se repete em todos os personagens é o carinho dos fãs. Durante quase 40 anos de carreira, Marco Ribeiro foi parte da vida de muitos fãs de diversos tipos de séries, filmes e animações. Foi pensando nisso que a nossa repórter Gabriele Mello esteve em um encontro de fãs de dublagem e nos contou um pouco mais sobre a opinião desses fãs. Vamos ouvir. Hoje a gente tá aqui com a Dayana, a Eduarda, o Diogo e o Victor, um grupo de fãs da dublagem brasileira.
Nós conversamos com eles para saber como a dublagem e o próprio Marco Ribeiro foram importantes na trajetória de cada um. Meu nome é Daiane e desde pequena eu assisto séries e desenhos e filmes tudo dublado. Oi, meu nome é Diogo e a primeira vez que eu vi algo dublado, que eu assisti algo dublado, foi na minha infância, né? Olá, meu nome é Victor e a primeira coisa que eu assisti dublado foi um filme, na verdade. Foi Monstros S.A., né? Foi o primeiro filme de animação que eu assisti. Olá, meu nome é Eduarda. Desde criança, né, desde muito pequeno, sempre gostei muito de filmes e desenhos e séries. Então, para começar, eu quero saber, o que fez vocês se tornarem fãs da dublagem brasileira? Creio que um momento especial em que a dublagem brasileira me cativou foi quando eu descobri que tem muitas palavras que a gente utiliza aqui no Brasil que não são utilizadas em outros lugares do mundo, não tem uma tradução. Foi na minha infância também, né, eu assistindo desenho, e uma dublagem que me marcou muito, né, e até hoje é bem memorável pra mim, é do desenho, né, a série Steven Universo. Fã da dublagem assistindo desenhos animados minha vida inteira. Sinceramente, pra mim não tem dublagem melhor pra animação. O que eu mais admiro na dublagem brasileira, com certeza, é a forma como ela é única e incomparável. Qual é o seu personagem favorito dublado pelo Marco Ribeiro? Meu personagem favorito que ele dubla é o Homem de Ferro. O personagem, né, feito pelo Marco Ribeiro, que me marcou bastante, que eu gosto muito, é o Máscara, né? Pelo Marco Ribeiro, meus personagens favoritos que ele já dublou são o Woody de Toy Story e o Homem de Ferro. E pelo Marco Ribeiro, o meu personagem favorito dele é o Woody. Assim como a voz do Marco é importante para essas pessoas, para o Marco, os fãs também são essenciais e fazem parte de momentos especiais. É o que conta Manolo Rey. Então, fãs, eu e o Marco temos muitas experiências assim, a gente faz muito evento. E eu já tive muitas experiências, algumas emocionantes, algumas engraçadas. E quando a gente encontra esses fãs, é muito importante para eles. É demais. Tão legal o carinho que eles têm. E assim a gente finaliza a nossa conversa com os fãs da dublagem brasileira. Gabriele Mello para o especial Marco Ribeiro. Versão brasileira, especial Marco Ribeiro. Você está ouvindo Universidade 93,7 em um especial sobre o dublador Marco Ribeiro. Já ouvimos neste programa sobre a vida do dublador e agora entramos em um assunto delicado. As tecnologias estão em constante avanço e na dublagem elas não ficam de fora. A repórter Thaís Morimoto preparou uma entrevista com Luciano Luiz, jornalista, narrador e diretor do estúdio de áudio e vídeo BKS. Vamos conferir? E agora vamos dar início à nossa entrevista com o jornalista Luciano Luiz. Luciano, para começar, como a inteligência artificial está sendo usada no processo de dublagem? A inteligência artificial para a dublagem, ela é tida assim como um fantasma gigantesco. E um fantasma a ponto de ameaçar a história da dublagem. Por quê? De repente se cria uma tecnologia que a própria produtora, vamos chegar lá, em Hollywood, o cara produziu o filme. Aí ele pega o filme, põe numa máquina, aperta um botão e fala, eu quero em espanhol, eu quero em japonês, eu quero em coreano. E carrega como se fosse um processo de salvamento ali, salvou, o cara tem tudo. Já tem uma inteligência artificial nesse nível? Talvez ainda não, mas está muito próximo. E isso é um risco. Podemos então dizer que a inteligência artificial vai substituir o papel do dublador? Eu acho que talvez num médio tempo, assim, não sei se é tão curto, mas eu acho que no médio tempo é quase que inevitável. Tomara que não. Eu acho que vai se tornar uma coisa alternativa. Vão existir ainda dubladores, vão existir estúdios de dublagem, mas a demanda vai cair muito. Se a gente já sente hoje uma queda de demanda, eu acho que vai cair muito. E diante desse cenário, como lidar com a inteligência artificial? A gente tem que se adaptar. Sempre vai precisar do ser humano para fazer alguma coisa. E o ser humano também precisa estar se reinventando. Por mais que a grande maioria das pessoas da dublagem coloque a inteligência artificial como um grande vilão,
eu coloco como uma consequência. Eu ouço a história de inteligência artificial desde a década de 90 e um dia chegar. Com essa entrevista fica claro o papel do dublador durante todo o processo. A dublagem, como vimos no decorrer da história de Marco, é viva e depende de diversos processos de estudos e adaptações. E é isso que marca um dos projetos do dublador. Em 2017, Marco lançou a hashtag Prestigie a Boa Dublagem. O processo de adaptação da dublagem é sempre interessante, porque a gente faz, eu costumo dizer, uma versão brasileira. Então não é somente uma tradução, é uma versão brasileira. Então você precisa adequar, adaptar as falas, né? Contextualizar as falas, isso sem que fique ridículo, sem que fique forçado. Então quanto mais natural você fizer isso, de forma que se encaixe na cena, que se encaixe na boca do personagem, aquele personagem falaria dessa forma, quanto mais você consegue fazer essa adaptação puxando para a sua realidade do dia a dia, mais a dublagem fica verossímil e mais a dublagem fica verdadeira. A boa dublagem é quando você está assistindo e se esquece de que é dublado. Essa é a boa dublagem. E antes de finalizar esse programa, temos alguns recados para Marco de seu fã Victor e de seu amigo Manolo Rey. Marco, como um fã do seu trabalho, quero agradecer por ter dado a voz icônica do Woody, um personagem que eu sempre adorei durante minha infância, e também ao Tony Stark, um dos heróis da minha adolescência nerd. Bom, o Marco, como eu já disse, é como um irmão para mim, um cara que eu não só admiro, como respeito, né? Apesar dele ser mais novo que eu respeito. É isso, Marco, te amo, você é meu irmão, sabe disso. Versão brasileira especial Marco Ribeiro. O Universidade 93,7 fica por aqui. Participaram desse programa o dublador e diretor de dublagem Marco Ribeiro, conhecido por ser a voz de personagens como Homem de Ferro, Woody Toy Story, Michael Caio de Eu, a Patroa e as Crianças e muitos outros. E o dublador e amigo de Marco, Manolo Rey, que é conhecido por trabalhos em Um Maluco no Pedaço e na trilogia Homem-Aranha com o ator Tobey Maguire. O programa de hoje teve a coordenação de Laísa Dias e produção de Nathalie Rodrigues. As reportagens foram feitas por Gabriele Melo e Thaís Morimoto. Pesquisa de Gabriele Melo, Laísa Dias, Nathalie Rodrigues, Osmar Neto, Thaís Morimoto e Victoria Castro. Edição de Nathalie Rodrigues. Locução de Osmar Neto e Nathalie Rodrigues. Roteiro de Laísa Dias, Nathalie Rodrigues e Osmar Neto. Você ouviu as músicas Amigo Estou Aqui, trilha sonora do filme Toy Story, Back in Black de AC/DC, a música tema da série Eu, a Patroa e as Crianças, Brincar de Viver de Maria Bethânia, A Baiana Tem Cocada de Gilda de Abreu e parte da trilha sonora do filme Branca de Neve e os Sete Anões. A trilha sonora que você ouve agora foi retirada da plataforma Pixabay e os estúdios de dublagem responsáveis pelos filmes mencionados neste programa são Audio News, Herbert Richards, Double Sound, Delarte, TV Group Digital, Alamo, VTI Rio, CBS Dublagem. Os filmes, séries e desenhos mencionados neste programa são produções da Marvel, Paramount, Disney, Pixar, Touchstone Television, Wayne's Bros Entertainment, Studio Pierrot, TV Tóquio, Nickelodeon, 20th Century e Columbia Pictures. Algumas falas de Marco Ribeiro foram retiradas de seu canal no YouTube, @MarcoRibeiroOficial. Todas as canções, trilhas e efeitos sonoros que foram utilizados neste programa são para fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Agora também disponível no Jornal da USP, www.jornal.usp.br/rádio. Até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Tchau! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.